Beleza, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, e pessoal, bem-vindos ao Vitória Podcast, meu nome é Lourenço Brasato, estamos aqui com a Natasha Mirra. Natasha, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Então, tudo bem, pessoal? Eu sou a Natasha, eu sou pesquisadora de religiões, sou mãe brasileira, vivo em Portugal. Hoje atuo como pesquisadora em antropologia, pesquisando religiões, e realizo uma pesquisa aqui em Portugal sobre benzimentos em Portugal. Mano, que da hora. Cara, para tu pesquisar uma religião, você precisa adentrar dentro da religião para poder entender como que funciona ou não? Tu pergunta se você precisa fazer parte dessa religião ou se você... Porque tem coisas, tem uma distância aí, né? Tem, inclusive, gente que critica muito, assim, né? Que o pesquisador, ele não pode ser parte daquela religião para poder pesquisar ela, porque senão muitas coisas vão acabar se misturando aí da opinião dele, das crenças do próprio pesquisador, com aquilo que ele encontra e analisa depois em campo. Mas, na verdade, é uma discussão que hoje ela ainda existe, mas não há um consenso, assim, né? Sobre, você pode, você não pode. Ao meu ver, eu acho que o ensino acadêmico, ele nos leva a ficar mais limpos nesse sentido, e a busca é justamente essa, né? A gente não permitir que as nossas crenças, elas se misturem aí e possam poluir o que a gente encontra. E tem uma outra linha também, que é a linha que eu uso atualmente mais no meu trabalho, que acredita que sim, você tem que praticar aquilo que você estuda de alguma forma, porque se você não praticar, fica uma distância muito grande, né, daquilo que você está pesquisando, só olhando as pessoas fazendo, e quando você vai lá e você faz. Mesmo que você não pertença àquela religião, mesmo que você não acredite em nada do que tu está vivenciando ali. Mas é importante você ter a experiência do corpo, do transe, do que a gente sente, como que é fazer parte daquele grupo. Isso faz diferença, no fim, na minha opinião, para a análise. Uhum. Cara, eu tenho muitas críticas a religiões, né? Mas você está certíssima, porque claramente todas as religiões sempre têm um lado ruim, igual tudo que existe tem uma parte ruim. Só que a parte boa, pô, você sempre fica com aquilo na cabeça. Quando você pensa, caralho, mano, eu nunca tinha pensado dessa forma, que legal. A ideologia, por exemplo, o budismo. Pô, o budismo é uma parada super interessante. Mesmo tendo muita merda antigamente e tudo mais, sendo uma religião também um pouco antiquada, né, que a gente pode dizer, um pouco velha, mas tem muita coisa interessante. Isso daí é muito da hora. Como que você separa, assim, por exemplo, você pesquisa religião, então você, obviamente, conhece as merdas que tem, né? Então, como que você separa a parte boa da parte ruim? Como que você sabe quando que você está praticando algo bom e quando você está praticando algo ruim, sem ser um pouco hipócrita, tá ligado? Não sei se você entende a pergunta, por conta que eu me embolei um pouquinho para fazer. Não, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Eu acho que a religião, ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim. E uma mesma religião pode fazer muito bem para uma pessoa e muito mal para outra também. Eu acho que não existe, assim, existe uma religião que vai fazer bem para todo mundo, um modelo religioso, mesmo a gente pensando no ateísmo, mesmo a gente pensando até em liberdade completa para a sua religião. Tem gente que funciona melhor com religiões mais dogmáticas, mas nesse dia você vai fazer isso, e para ela funciona desse jeito melhor do que outros modelos, né? O que eu acho que a gente tem que evitar são espaços religiosos, ou modelos religiosos, como a gente quiser colocar, que não permitem que a gente questione sobre eles, ou que façam com que a gente não tenha pensamento crítico sobre aquilo que está sendo colocado ali na mesa, né, na nossa frente. Porque questionar faz muito parte de toda assim, do processo humano, e pensamento crítico também. As sociedades, elas vão mudando, né? E a gente não tem nenhuma religião que não tenha mudado desde a sua origem até hoje.
Então, essas mudanças, elas são importantes. Às vezes a gente fica no preciosismo, né, do tradicional e também não vê como essas mudanças, elas fazem parte da religião, né? Cara, na teologia, vocês estudam apenas a história da religião em si, ou como que as religiões mudaram seu comportamento para lidar com as questões das décadas, né, dos séculos, onde eles estão? O que vocês estudam na teologia? A sua história ou como que eles mudaram seu comportamento com o tempo? Eu acho muito boa a tua pergunta, porque eu nunca fiz teologia. Na verdade, o que eu fiz é uma outra disciplina que se chama Ciência das Religiões. E depois Antropologia da Religião. Mas eu nunca fiz teologia. E são coisas diferentes. E é muito comum as pessoas me perguntarem qual é a diferença entre Ciência das Religiões e Antropologia. Porque na Antropologia... Não, aliás, desculpa. Na Ciência das Religiões e da Teologia. Porque a teologia, ela é focada em uma linha religiosa específica. Então, você vai fazer teologia, mas você vai fazer teologia da Umbanda, teologia católica, teologia islâmica. Então, quando você entra na teologia, você já sabe que aquilo que você vai fazer é baseado em um ramo específico religioso. Você não vai aprender sobre outros tipos de religião nesse espaço. E a base da teologia, ela é muito centralizada em compreender, entender, analisar, pesquisar sobre as liturgias. Então, você vai pegar a liturgia base dessa religião, você vai desmembrar a liturgia, vai pegar os livros principais, os mais importantes, você vai pegar o ritual dessa religião, ou rituais, né? E vai também se aprofundar nesse estudo e também fazer com que mais pessoas aprendam sobre essa religião especificamente, né? Então, a teologia, ela é mais voltada, sim, para quem faz parte daquela religião, na minha opinião, né? Porque tem mais sentido um padre fazer uma teologia católica do que uma pessoa que não é católica fazer teologia católica, porque toda a formação, ela é direcionada para a pessoa que já é religiosa e que ela vai passar adiante esse conhecimento e espalhar para a comunidade, entendeu? Já a ciência das religiões, você aprende um pouquinho de cada religião. Não, a gente não pega todas, é impossível aprender todas as religiões. Mas as principais a gente passa e a gente está muito mais interessado na relação dos seres humanos com as religiões, com as questões sociais, com questões históricas também. A gente acaba passando pela história das religiões, né? Mas são disciplinas um pouquinho diferentes, por incrível que pareça. A ciência das religiões, ela é filha da sociologia. Cara, você falou de liturgia, né? Eu já ouvi essa palavra, só que ela não é muito comum no meu dia a dia. O que seria liturgia? Eu vou te fazer muito basicamente assim. Quando você vai na missa, você sabe que o padre tem que usar a roupa tal. Que estou usando a missa porque é um exemplo, acho que a maioria das pessoas tem contato e sabe, né? Tipo, tu vai na missa, você sabe que tem um conjunto de regras e normas que as pessoas têm que cumprir para estar ali, e depois tem o passo a passo daquele ritual, que é baseado e fundamentado na literatura católica, dentro de um conjunto de dogmas, de crenças. Isso é liturgia. Cara, esses dias, né, eu tava vendo um documentário sobre mega igrejas, né, lá nos Estados Unidos e tudo mais. Eu não sei se tu sabe o que é mega igreja, né, mas mega igreja são aquelas igrejas espalhafatosas, aquelas igrejas que fazem show o tempo inteiro, sabe, tudo mais. E tem muita música religiosa, a gente sabe que tem pra caralho, que não faz tanto tempo assim que surgiu, várias músicas religiosas, música gospel. Cara, na sua concepção, as igrejas tentam o máximo deixar as pessoas o tempo inteiro, tipo, 24 horas concentradas apenas em Cristo, apenas na ideologia delas, ou elas deixam assim a galera pensar para fora da igreja, fora da ideologia delas? A gente até usa outro nome, né, na academia para essas igrejas, que são igrejas carismáticas. Geralmente se usa. Porque elas, através do carisma, da empolgação, elas pescam o público. Mas
É difícil falar, né? Porque até quando a gente coloca todos os evangélicos num saco, a gente já tá errando, né? Porque cada lugar vai ser uma coisa diferente. Isso eu aprendi fazendo pesquisa em campo. Porque eu precisei ir em muitos lugares, né, e vivenciar muitas religiões diferentes. Aqui, principalmente em Portugal, quando eu estava fazendo o primeiro mapeamento religioso de Portugal, eu tinha que ir nos lugares e experimentar, fazer, passar um tempo com eles e tal. E nisso eu entendi que mesmo dentro da mesma religião, a gente tem uns espaços que vão se comportar de maneira diferente. Então, não é porque essa aqui é a Assembleia de Deus, que toda Assembleia de Deus vai ser igual. Já começamos por aí, né? Então, o que eu acho, assim, observando na minha vivência, é que tem lugares onde as pessoas têm liberdade para pensar, têm liberdade para dar sua opinião, onde aquilo que elas pensam tem validade. E tem outros espaços que são completamente opressores, onde a única coisa que vale é a opinião do líder, que é muito centralizada em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. Tem lugares que estão mais interessados em dinheiro do que de fato em ajudar as pessoas que estão ali. A gente tem de tudo e um pouco. Mas eu acho que há religiões, sim, que acabam tendo muito esse discurso de toda a sua vida tem que ser direcionada para ou Jesus ou para Deus. Mas isso pode ser feito de maneira diferente também, né? E eu acho que a maneira como as pessoas induzem isso na vida dos outros que no fim vai pesar mais. Cara, aliás, testemunho de Jeová é muito assim. Os caras tentam literalmente, tipo assim, fazer, pô, você não pode ter uma vida para fora, você tem que ficar dedicada a Cristo. Eu sei disso porque minha família é testemunho de Jeová, né? A maioria da minha família, na verdade, saiu da igreja muito por conta disso, mas tem a galera que fica. E, mano, eu conheço gente que basicamente passou a infância deles inteira não podendo ter amigo, sem ser da mesma igreja, não podendo ficar, tipo assim, um dia sem ler a Bíblia, tá ligado? Se escutar música gospel, isso é uma merda, pois isso causa consequências irreversíveis para depois, no futuro. Você já estudou quais são as consequências do fanatismo na vida adulta? Por exemplo, uma criança que viveu a vida inteira em uma família fanática e depois, na vida adulta, ela, ela né, criou uma consciência própria e viu toda a merda e tal. Você já estudou sobre isso? Ou não? Sim, por acaso, sim. A gente tem pesquisas que geralmente até nomeiam esses grupos como seitas, né? Tem muita gente que, para muitos pesquisadores, testemunhas de Jeová são considerados uma seita, inclusive. Porque são grupos que são muito opressores, né? São opressores de muitas maneiras. E aí a gente observa que se o indivíduo ele não compactuar 100% com tudo aquilo que está sendo colocado para ele, ele vira o outro, né? Vira o inimigo, quase. Então, isso acaba sendo um jogo até cruel, né? Com as pessoas que estão ali. E aí depois tem uma linguagem simbólica nessa relação que é muito forte, por exemplo, as roupas. Né? Você começa a ter as roupas iguais das pessoas que estão lá. Você começa a se comportar da maneira que aquelas pessoas se comportam. E nada pode fugir disso. Porque se você foge, você vira o inimigo, vira aquele que não faz parte do grupo. E só os que prestam na cabeça dessas pessoas são aqueles que compactuam com a sua fé. E é muito cruel, primeiro, porque você imagina, né? Você não passa nem na cabeça deles que possa existir outros modelos de fé e outras maneiras da pessoa acreditar no que ela quiser e ser uma pessoa com uma boa moralidade, que seja uma boa pessoa que é ética na sua vida, ser uma boa pessoa que ajuda a sua comunidade, não faz mal para ninguém. E isso é muito doido, né? Assim, a gente pensar numa caixinha tão fechada assim que isso nem exista lá dentro, né? Esse diálogo. Agora, estudos de pessoas que saem de seitas, eles são muito recentes, na verdade. A gente tem alguns
estudos que foram feitos lá nos anos 70, 80, o movimento hippie teve, né, bastante esses grupos espirituais, não sei o quê, e aí teve ali bastante trauma construído entre pessoas e membros, né, de religiosidade e espiritualidade. Depois a gente tem uma dificuldade muito grande, que é as pessoas, quando elas passam por essas situações, independente da religião que seja, ou da não religião, porque grupos espirituais hoje está muito na moda que aconteçam abusos dentro dessas comunidades, dentro desses grupos. Mas quando a pessoa sai, ela tem muita vergonha. E aí ela não quer compartilhar isso. Então, acaba sendo muito difícil estudos acontecerem assim genuinamente com essas pessoas. O que eu tenho observado é que no Brasil eu via isso acontecer. Aqui em Portugal eu ainda não vi. Mas é aumento de grupos de apoio para pessoas que passam justamente por esses problemas, esses traumas dentro de comunidades religiosas. Isso sim eu tenho visto acontecer. E aí, dentro desses grupos, eu acho que eles fazem um acolhimento, e aí talvez alguma pesquisa esteja aí acontecendo. Mas ainda assim é difícil. Cara, mas existem ainda muitos cultos religiosos? Ainda existem bastante? Muitos, Eu inúmeros. achei que a maioria tinha sido dissipada, tipo, nos anos 80 e 90. Pelo que eu saiba, a maioria foi dissipada depois daquela coisa de Waco, né? O cerco de Waco que teve lá, que a polícia invadiu. A polícia não invadiu, na verdade. Os caras acabaram se matando, né? Sim. Tudo foi meio que resultado da coisa lá do cerco com a polícia. E os caras acabaram se matando. E depois os caras começaram a se dissipar ao ver toda essa pressão que estava tendo. Daí depois eu nunca mais ouvi falar, depois de outros cultos. Eles começaram a surgir de novo recentemente ou não? Olha, eu sei de muitos abusos dentro de comunidades que se denominam neo-xamânicas ou universalistas, que são grupos que fazem uso de ayahuasca, outras substâncias. Esses grupos têm tido um aumento muito grande no relato de abusos. E depois tem outros grupos que se denominam assim de vertentes mágicas ou de bruxaria, onde também acontecem alguns abusos, né? Caralho, mano. É incrível, né? A maioria das seitas tudo usam alguma coisa. Sempre tem que usar alguma coisa. Eu não sei se você saberia me responder o porquê o uso da droga é muito utilizável nesse tipo de seita, porque sempre tem isso, né, mano? Sempre tem, não sei porquê. Mas parece que é meio que pra, sei lá, ter um controle, alguma coisa assim, seria pra isso? A gente tem, vamos assim, né? Só dando um passo atrás, não quer dizer que porque existam esses grupos hoje, quer dizer que os evangélicos lá deixaram de ter abusos, né? Não, não é isso. Eu só estou falando que tem tido um aumento nesses grupos. Mas, cara, o uso das drogas, né? É muito interessante porque tem pesquisas bem recentes sobre rave. E trazendo a rave como uma experiência religiosa e também sobre a questão do uso de drogas nesses espaços. Mas para vocês verem como essa questão da religiosidade ela é muito ampla, né? A religiosidade ela não acontece só no espaço fechadinho ali, religioso, institucionalizado. A gente pode viver nossa religiosidade de muitas maneiras no nosso dia a dia. E se para alguma pessoa a sua fé tem algum vínculo, por exemplo, com a questão da rave, isso pode ser ali expressado e vivenciado por essa pessoa também, né? Mas vou dar um golinho aqui na água que eu tô com a garganta. Tranquilo, pô, fica de boa. Ficar de fora é uma merda mesmo. Pronto. Daqui a pouco eu vou ter que tomar uma pastilha. Tranquilo. Mas o uso das drogas geralmente tá ligado ao que você fala, assim, sobre conseguir dominar e manipular as pessoas com mais facilidade.
Mas tem um ponto bem importante aí. Quem é que é a pessoa nesses grupos que detém as drogas? Porque está falando sobre um poder. E aí, geralmente, as drogas, quem as manipula, quem as dá, quem pode dizer quando tomar e a quantidade que vai tomar, é um líder. E esse líder é que determina. Então, de certa maneira, o poder está dado ao líder e o poder também está associado ao uso das drogas. E aí as drogas, elas entram, claro, como uma ideia aqui de alcançar o transe, o que não é absurdo se a gente voltar atrás e entender ali como nós, seres humanos, a gente construiu nossa relação com as religiosidades, que também é compreensível. O transe, ele sempre esteve presente. A gente tem o transe pela droga, tem o transe pela dança e o cansaço, a gente tem o transe pela meditação, tem o transe pela ausência ou pela presença, tem os modelos de transe são vários, né? Tem gente que pode entrar em transes profundos só com meditação ou com música, e tem outras pessoas que vão ter um transe profundo através da droga. Claro que a droga é mais rápida e mais forte, né? Imagina. Mas tudo isso é levado assim em consideração. Então, para muita gente, as drogas elas não vão ser chamadas de drogas, né? Nesse espaço ali, a droga vai ser entendida como Instrumento? um instrumento, exatamente, como uma coisa sagrada, né? Assim, é meio que um instrumento para te levar ao ponto onde eles querem chegar, né? Ao ponto que o líder fala. É uma merda e no final nunca vai dar em nada. No final, mano, o final de muitas seitas é só sempre a galera se matando ou coisa assim. E é uma merda. Eu não sei se você saberia responder isso, mas porque no final a galera sempre acaba sendo manipulada para se matar. Eu sei que sempre há aquela coisa de o líder falou que se a gente fazer isso daqui, a gente vai chegar onde a gente quer. Mas é incrível que a galera nunca pensa, pô, mano, o líder tá falando que a gente deve se matar justamente quando tá dando a maior merda, tá ligado? Quando tá dando merda, tô se fudendo que a gente tem que fazer isso, porque a gente não fez isso antes, tá ligado? É incrível isso, mas como que eles conseguem cair nesse tipo de papo? Não, tem uma coisa, né? A pessoa que está na seita, ela não se vê estando numa seita. A gente consegue. A gente olhando de fora, a gente diz, o fulano tá numa seita. Mas o fulano não vê que ele tá numa seita, porque para ele a seita não é uma seita. Porque se ele soubesse que a seita é uma seita, ele não estaria na seita. Então, há uma lógica, né, aí muito grande. A seita, ela tem coisas horrorosas, coisas muito ruins, mas ela também tem coisas boas. Ela tem que oferecer alguma coisa de boa para a pessoa. Porque se ela não oferecer nada, por que a pessoa vai ficar ali? Ela não pesca ninguém se ela não oferece nada de bom. Alguma ideia, alguma proposta tem que se encaixar com o que a pessoa pensa naquele momento da vida dela, ou do que ela necessita naquele momento de vida dela, para que ela possa ser pescada. Não é à toa que a maioria das seitas, ela pega jovens, pessoas jovens. São geralmente a pessoa entre os 16 e os seus 27 anos. É esse período da vida que a pessoa já tem um pouquinho mais de liberdade. Ela já é considerada um adulto, então ela pode fazer o que ela quiser. E ela ainda, de certa maneira, não tem tanta maturidade de vivência assim na vida ao mesmo tempo. E aí também entram outras questões daí da psicologia que eu não vou saber falar, mas que vem com uma fragilidade, né? Da pessoa querer se integrar, se fazer parte de alguma coisa, uma discussão muito grande do eu, do indivíduo. E aí ela capta esse jovem. E também tem que ver quem é o jovem que cai numa seita. Né? Qual é a fragilidade dele? Qual é a necessidade dele naquele momento? A maioria das seitas sempre começa pegando a pessoa pela ideia da inclusão, sabe? Pô, você vai ter pessoas como você com a gente e tal. Isso é muito, sei lá, isso é muito foda, por conta que a maioria, não vou dizer a maioria, mas muito adolescente passa pela ideia de
cara, eu tô sozinho nesse mundo, ninguém me entende, a galera me subestima. E daí vem alguém e fala, pô, mano, não tô te subestimando não, mano, entra com a gente. Daí a galera já pega de calças arriadas e desprevenida, tá ligado? Isso é uma merda. E, mano, e aliás, eu queria te perguntar, qual qual que é a linha entre fé e extremismo, tá ligado? Fé e idolatria. Qual que é a linha tênue disso? Como que eu sei, por exemplo, que eu não estou alimentando meu filho com extremismo ao invés de apenas uma fé saudável? Como que eu vou saber a diferença disso se eu não sei, tá ligado? Tipo, eu tô dando extremismo para ele e eu não vou fazer ideia, eu vou achar que tá sendo saudável. Como que eu posso perceber isso? É muito interessante essa pergunta também. Eu só posso dizer o que eu acho, tá? Porque também não é Claro, algo claro. que eu fui a fundo pesquisar. Mas eu tenho para mim que quando a gente é criado em um ambiente familiar e que a gente não pode explorar a nossa liberdade, ou seja, ser quem você é, você dar a sua opinião, falar o que você pensa, questionar sobre aquelas coisas, eu já não acho saudável. Isso não é só para religião, é para tudo na vida, né? Se esse lar ele não oferece ali o conforto e a segurança para que a gente possa explorar ou a questão que for da nossa vida, alguma coisa de errado tá, né? Porque eu tô sendo opressora, eu não tô acolhendo essa criança, eu tô oprimindo ela. Então eu acho que aí tá o pulo do gato. Mas eu também entendo que para muitas culturas em que gerações, muitas gerações, aquilo é o certo e aquilo é implementado sem questionar, muitas gerações que nada, nenhum questiona, também é bem difícil a gente trazer essa ideia assim, agora pum, agora pensa, né? Porque Sim, é muito complicado. Pode falar. Você tá falando. não, aqui se essa luz estava funcionando porque começou a escurecer aqui. Ah, tá, tá. Cara, e é muito complicado trazer essa pessoa de volta. E quando você faz suas pesquisas, né? Você viaja para pesquisar. E eu acredito muito que, pelo fato também de você estar na Europa, ajuda pra caralho também, né? Porque a maioria da história religiosa meio que aconteceu tudo na Europa, Inglaterra, França e etc. E daí você conversa com as pessoas, você conversa com padres e tudo mais, e muitos padres, eles ficam felizes com as perguntas que tu faz, ou muitos acabam sendo chatos pra caralho, falando, pô, mano, não vou falar com você, né, mano? E acabam, sei lá, teve algum que já acabou falando, pô, mano, eu não vou falar com você porque, sei lá, você é brasileira, então não faz sentido falar com você, e coisa assim. Teve algum, assim, que já foi, como que eu vou dizer, filha da puta mesmo? Teve algum que já foi assim? Ou não? Padre não, por incrível que pareça, os padres sempre foram muito simpáticos, Sim, sempre. sim. Não, tem uns resmungão também, né? Mas mesmo aqueles que são meio azedo, eles param e respondem. Tipo, quase como uma obrigação da própria profissão, sabe? Mas tem um ponto aí que tem o seguinte, né? A Igreja Católica já foi muito crucificada, fazendo aí uma simbologia, mas foi muito crucificada pelos seus atos terríveis, históricos, que todo mundo já sabe, né? Então, acho que eles já tiveram tempo para cagar, fazer muita coisa errada, se reerguer e pensar: peraí, vamos dar. Agora a gente tem uma dívida histórica com o mundo. E aí eles meio que já entenderam, assim, sabe? E hoje eles, parte da Igreja Católica, tenta estar mais próxima dos modelos de vida que a gente tem hoje em dia. E outra parte ainda é mais conservadora, né? E ainda tem ideias assim de que não podemos mudar, precisamos manter determinadas coisas no lugar. Mas mesmo que eles que são os mais conservadores, se você para conversar sobre aquilo que eles fazem com todo respeito, eles sempre me atenderam muito bem. Mesmo com questões até mais complexas, assim, sabe? Tipo, exorcismo, coisas que são mais. Que as pessoas não gostam muito de falar. Eles sempre foram muito respeitosos, sempre responderam
e tiraram um tempo ali do seu dia para me atender. Agora, quem não me atendeu foram algumas igrejas religiosas de linha pentecostal, neopentecostal principalmente. Eu sei o nome delas, eu posso falar aqui o nome das que não me atenderam. Eu espero, eu acho que Quem? eu acredito que não dá para me processar, não. Eu só estou ouvindo, pelo menos eu espero. Tá. A Igreja Universal do Reino de Deus não me atendeu, não atendeu nem eu e nenhum dos outros pesquisadores que tentaram fazer pesquisa com eles. Pelo menos aqui em Portugal foi assim, a gente tomou porta na cara umas 2 vezes, depois a gente conseguiu um telefone e um e-mail de um possível advogado que nunca nos retornou e nunca nos respondeu absolutamente nada. Essa foi a minha experiência com a Igreja Universal aqui, que inclusive não tem o nome de Igreja Universal, porque precisou mudar seu nome, porque Portugal baniu a Igreja Universal por uma questão de tráfico de menores. E aí eles mudaram o nome, continuam existindo, tem o mesmo símbolo, a gente sabe que é eles, porque brasileiros conhecem o símbolo da Igreja Universal, mas eles mudaram o nome. Aqui é Centro Espiritual de Ajuda, Centro de Ajuda Espiritual, alguma coisa assim, o nome. E os outros que não me receberam bem foi uma outra igreja também, neopentecostal, que se chama Manara, que também é bem famosa no Brasil, que foi outra que não quis nem saber também, nem receber, nem participar, tipo assim, não entra aqui dentro que tu não é bem recebida, porque tu vem aqui saber coisas, é quase assim, né? Pô, mano, mas que chato. Eu sei que na Inglaterra, por exemplo, eu sei que lá a igreja domina tudo. Eu sei que lá é muito foda para você conversar sobre isso. Porque lá, pô, lá a igreja domina totalmente tudo. Lá a igreja está sempre por dentro de tudo isso, é muito foda. Cara, mas na Europa a religiosidade é muito forte, né? Eu não sei se é tão forte quanto no Brasil, mas eu sei que é forte pra caralho. E, cara, o domínio da igreja sobre o governo aí é muito grande na Europa? Você conseguiria Depende dizer? do país, né? Tem países que são, tipo Itália, né? Inegável, né? Tipo assim, não, os caras são, eles. É muito forte. Mas o Portugal é muito católico, de fato. A ideia, português, tipo, tudo que é o pensamento português, ele passa por uma camada aí de ideias católicas. O brasileiro, na minha opinião, respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que o brasileiro é mais religioso do que o europeu. Sim. A gente é mais religioso no sentido, tipo, isso faz parte da nossa vida, sabe? Toda avó tem uma mandinga, uma oração que passa pro neto. A gente tem uma liberdade dos nossos cultos e da maneira que a gente lida com as coisas que é mais genuína, assim, sem um peso que é colocado, sabe? Sobre. Mesmo eu entendendo que também mudou muito dos últimos 10 anos para cá, o surgimento das igrejas neopentecostais em maior peso, que teve uma queda do catolicismo também no Brasil, a gente teve muitas mudanças, é verdade. Ainda estamos em mudanças e é uma pena que a gente não tem dados sobre isso no Brasil, porque o dado que seria utilizado seria do último censo. E aí o último censo foi aquela porcaria que não deu certo, e aí a gente ficou com dados caducados, e aí, nesse último censo, estava atrasando tanto que eles cortaram algumas questões, e a questão, uma das que eles cortaram foi sobre religiosidade. Então, a gente não tem dados, o último censo que foi feito é de 2010, e é o dado que a gente tem até agora sobre religião no Brasil. Cara, você falou, né, que a igreja já fez muita merda no passado, obviamente. E, claro, no passado, que a gente disse também, não é muito longe. Fizeram muita merda no século passado ainda. E daí, E continua fazendo, né? Continua fazendo pra caralho. E daí, quando você pergunta, eu não sei se tu já chegou a perguntar sobre padres, sobre o que a igreja faz quando padres eles cometem abusos ou coisas do tipo, né? E normalmente eles respondem esse tipo de coisa
Normalmente eles respondem, sei lá, com tranquilidade até, ou eles respondem, tipo, meio receosos? Há tempos atrás, quando essa pergunta era feita, eles evitavam ao máximo e não respondiam, assim, tipo, ficavam, sabuavam. Mas agora, aqui em Portugal, aconteceu uma coisa que foi, assim, bem midiática, porque foi feito um inquérito com mais de 50 pessoas relatando terem sofrido abuso por, por membros da Igreja Católica aqui. Então, nomes foram dados, né? Foram postos na mesa. E aí, a própria Igreja Católica meio que obrigou Portugal a expor isso e a conversar e a falar sobre isso. E foi a melhor coisa que eles podiam fazer. Porque antes estava... Era como tu falou, assim, né? Uma coisa meio, tipo, escondida, assim, né? Uma coisa... Ai, eu não posso falar. E tudo que é tabu, de alguma maneira, vai dar merda. Porque é tabu por quê, né? É tabu porque eu não posso falar. E por que eu não posso falar? Então, tem uma... Quando eles deixaram esse tema não ser mais um tabu, foi a solução para Portugal. Foi para a televisão, um monte de gente discutindo, foi um bafafá. Mas foi a melhor coisa que podia fazer, porque deram os nomes, falaram foi esse aqui, isso tem... o que vai ser feito é isso, isso e isso. E hoje eles estão fazendo um trabalho bem grande assim para tentar evitar ao máximo que isso aconteça e que os abusos, né, continuem acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, traz outras discussões que eu acho que também são muito importantes. Por exemplo, a questão do padre não poder ter relações sexuais. Que eu acho que é o ponto principal aqui, né? Porque a gente está falando de abuso. Abuso acontece por quê? Porque aqui a gente está falando sobre meninos que vão para o seminário ainda muito jovens, não são adultos quando chegam em seminário, né? Tem seu amadurecimento ali dentro. Depois, depois tem a questão de como a sexualidade é trabalhada dentro desse meio, dentro dessa cosmovisão. Porque uma coisa é o que eu tenho aqui na minha casa, o que tu teve na tua casa, outra coisa é dentro de um seminário. Como que isso é visto, entendeu? Como que toda educação sexual é vista nesse ambiente e opressora. E aí, depois, o problema ele vai sendo uma bola de neve que vai sendo gerado. Então, a discussão que veio em pauta aqui em Portugal foi essa questão, por incrível que pareça. Todo o bafafá aconteceu, teve todo o problema do que fazer também com esses adultos pós-trauma, porque virou um monte de gente, né, que sofreu abuso, e agora, né? Qual é a responsabilidade com essas pessoas também? Essa também foi uma discussão, mas conduziu Portugal a pensar principalmente sobre isso, por incrível que pareça. Cara, isso é foda, porque isso deveria ser discutido no mundo inteiro e não é discutido. E também tem a parada de que não é só crianças, também eles fazem isso com freiras também, tá ligado? Com freiras, e isso é foda. Eu poderia dizer aqui, mas eu acho que padre deveria transar roda, deixa eu transar, tá ligado? Eu poderia falar isso, mas daí eu ficaria assim, cara, mas será que faz sentido eu falar isso sem eu entender qual que é a proposta do porquê eles não podem transar nem coisa assim? Mas, ao mesmo tempo, fica assim, pô, a igreja já mudou tanta coisa, tá ligado? E aí a gente chega numa discussão que é, será que a igreja mudou tanto ao ponto de que se Jesus viesse para cá, ele não reconheceria os ensinamentos que foram colocados na Bíblia? Será? Eu acho essa pergunta interessante pra caralho. Será que ele não reconheceria a igreja como originalmente era para ser? Isso é uma pergunta do cacete. Jesus não deixou a religião, né? Comecemos por aí. Então, ele não deixou a religião. Ele não deixou. Jesus não escreveu uma linha do que está na Bíblia. Aí a gente passa por muita coisa, muita problemática, que daí também é larga a discussão. Mas se a gente pensar assim, essa coisa do padre não poder ter relações, não poder casar, já houve um rompimento aí, né? Porque na igreja ortodoxa os padres casam. que da hora, mas
Mas por que será que eles não colocam isso em outras, não vou falar vertentes, mas em outras religiões sem ser ortodoxa? Tem algum problema? E a religião ortodoxa, ela, tipo assim, eu sei que a galera que acredita em Deus, né, e tal, elas acreditam quase na mesma coisa, com pouca diferença, mas se acreditam na mesma coisa, então por que não se unificam? Por que eles fazem um bagulho diferente para cada uma? Por que não é considerado apenas uma só, tá ligado? A Você saber unificação das igrejas cristãs, tu diz? isso, por que eles não se unificam tudo, já que acreditam na mesma coisa? É que não é a mesma coisa, no fim não é, né? Porque, tipo, a base é a mesma, a Bíblia é a mesma. Mas, e olhe lá, porque também a ortodoxa vai defender que determinadas traduções não são aceitas, Ah, né? Já a ortodoxa, a liturgia é diferente, aí vai a liturgia. A liturgia é diferente da católica. Os dogmas são diferentes da Igreja Católica. Então, no fim, eles não acreditam bem na mesma coisa, porque em alguns pontos eles não concordam. E esses pontos para eles são muito cruciais assim para definir como que eles vivenciam a religião deles. Então acaba sendo diferente. como que você começou a pesquisar sobre religião e por quê? Eu não sei te responder essa pergunta, porque eu comecei muito cedo lendo sobre, mas eu lia, claro, por interesse próprio, para saber como é que era, para saber. Depois, quando eu fiz nutrição, porque sim, eu sou formada em nutrição, minha primeira graduação. Quando eu fiz nutrição, eu estava no fim já da minha graduação e eu não aguentava mais aquilo. Porque não era o que eu queria para minha vida, mas eu já tinha feito tantos semestres, já tinha gasto dinheiro, já tinha perdido tempo, que eu pensei, não, eu vou terminar isso aqui porque eu preciso, né? E aí, quando eu fui trabalhar, quando eu saí ainda fazendo meu primeiro estágio, e na saída, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de dependência química. E essa clínica de dependência química que eu tinha, que eu trabalhava, né? Não que eu tinha, quem me dera ter, imagina. Mas essa clínica, eles tinham um lado meio religioso, assim, sabe? Juntos. Já era uma coisa meio mesclada. Não era uma religião específica, cada um tinha a sua religião, mas eles tinham momentos no dia em que os internos, eles faziam orações juntos, que eles rezavam, que eles tinham momentos ali, sabe? E a fé era o tempo todo, era o tempo todo trazida. E eles entendiam muitas vezes o processo deles com a droga relacionado a, sei lá, um ser ruim, a um demônio que estava com eles, alguma coisa. Eu, nessa época, comecei a trabalhar lá e boa parte do meu dia eu passava na clínica, então conversava muito com eles, né? Acabava eu rezando com eles muitas vezes nos momentos de oração. Isso me fez me questionar muito sobre a fé e a relação da fé, sabe, com as pessoas. Até porque muitos deles vinham de situações de vida que eram muito diferentes da minha. Extremamente diferentes, sabe? Tipo, para mim era muito doido pegar um menino de 15 anos que eu abri a ficha dele e ele tinha 5 homicídios nas costas. E tá ali na minha frente. E eu tratando ele, né, como tentando fazer com que ele ficasse bem e tal. E para mim foi uma coisa muito doida, assim, sabe? Entender esses jovens, porque no fim eles eram crianças, praticamente, né? Como foi o processo deles, como que eles entravam no crime, como que eles se envolviam com as drogas e tudo isso, e como que a religião estava inserida no meio disso tudo. E aí a gente fala até sobre narcopentecostalismo, né? Porque é um assunto que também não se fala muito no Brasil, mas hoje
em grande parte das favelas no Brasil, rolou, nos últimos 30 anos, um movimento que foi... Olha aí. De uma saída do poderio das igrejas católicas e da Umbanda e do Candomblé, e um aumento enorme das igrejas evangélicas. E essas igrejas evangélicas, elas entram muitas vezes já envolvidas no crime. Porque a melhor coisa que um crime organizado pode ter é uma igreja para sonegar dinheiro. Então, ambas as coisas, elas estão muito próximas, sabe? E também o narcopentecostalismo, ele é tão cruel a ponto de, tipo assim, a criar um jovem já no pensamento de que o que ele está fazendo no crime não é errado, porque é em nome de Deus. Em nome de Jesus vai melhorar a tua família. Então, há um poderio aqui que é muito denso, é ruim. E depois esse jovem vai preso. Vou te dar um exemplo. Esse jovem vai preso. Ele vai ficar preso lá, a família dele já não quer nem saber dele. Mas quem vai estar com ele lá dentro da cadeia? Quem é? O pastor da igreja. O pastor da igreja não abandona ele. Ele vai estar lá, indo toda semana visitar na cadeia, porque o dia que ele sair da cadeia, ele vai continuar no crime. Então, existe toda um problema muito grande aí, que envolve... E eu estava trabalhando com esses jovens, e foi aí que começou a me despertar mesmo interesse, assim, de tipo, eu quero entender isso. Quero entender mais profundamente isso aqui, sabe? E aí eu vim para Portugal. Não, eu ia falar de jornada interessante, eu ia falar. Pronto, e aí eu também tive minhas experiências religiosas ao longo da minha vida, claro, mas aí eu vim para Portugal e comecei a estudar mais a fundo. E aí, pronto, estou aqui até agora estudando o mesmo assunto. Pô, cara, mas que da hora, mano. Cara, aliás, esse narcopentecostalismo, ele é que, assim, aqui no Brasil tava tendo uma parada nas favelas e tal, nas comunidades, que é de expulsar pessoas de Umbanda e pessoas de Candomblé, tá ligado? E eu queria te perguntar se teria alguma coisa envolvida com isso, com esse narcopentecostalismo. Completamente, porque eles começam a dominar, né? A maior demonstração de narcopentecostalismo que a gente tem hoje no Brasil, assim, bem construído e tá na cara de todo mundo, joga aí no Google, quem tem curiosidade procura, é o Complexo de Israel. O Complexo de Israel é muito forte, entendeu? Mas não foi coisado pela polícia? A polícia não, como que eu posso dizer, não acabou com isso? Não enxutou eles para fora? Ainda existe? Agora, eu não sei como é que tá, vou te ser sincero que eu não acompanhei os últimos momentos do Complexo de Israel, então. Mas o Complexo de Israel foi Eles tinham, assim, pichado por toda... Pichado, né? Mas bandeira de Israel por todo o complexo. E escrito... esse, por exemplo, comércios, isso aqui pertence a Jesus. E tudo passa a pertencer a Jesus, porque tudo passa a pertencer ao narcopentecostalismo. Então, é um controle não só... É de tudo. É um controle de tudo, né? E aí o injustificável passa a ser justificável. Ah, mano, que merda. Eu me lembro que eles surgiram na pandemia, né, mano? Não sei por que os caras resolveram surgir na pandemia. Não sei por quê. Cara, e por que você acha que a galera tem essa, como que eu posso dizer, essa fascinação por Israel, tá ligado? Por toda essa parada religiosa de Israel. Por que você acha que isso, tipo, do nada, assim, foi trazido para favelas e comunidades aqui do Brasil, uma coisa de Israel? Por quê? Tipo, por qual motivo que você acha que isso pode ter surgido? É uma coisa bem bizarra, né? Porque eu também não sei como que foi, eu sei que foi influenciado pelas igrejas evangélicas, que elas tinham a ideia de Israel como a Terra Santa, e aí foi uma interpretação que abraçaram na Bíblia. Mas é muito, muito doido pensar que em Israel as igrejas evangélicas são escorraçadas, né? Tipo assim, para o judeu mesmo, o que eles fazem é uma blasfêmia, uma coisa assim, velho, tipo, apaga. Mas para eles, na cabeça deles, não, né? Daí tem essa ideia de Israel como terra prometida, a gente está vendo aí todo o conflito de Israel agora, que é muito louco também, esse conflito.
esse conflito aí é um conflito que, se a gente for parar para pensar, ele é um conflito que nunca parou, ele sempre existiu, e parece que ele sempre vai existir, né? É tão cruel, mas é uma região desgraçada ali. Sim, e cara, e falando nisso, né, o conflito Israel e Palestina começou porque eles achavam, não foi por conta de algum artefato religioso, que eu não estou me lembrando agora, não foi por conta disso, que, tipo assim, eles achavam que tinha um artefato em tal lugar, mas não sabia a quem que a terra pertencia, não foi isso? Não, ali foi uma complexidade geopolítica muito grande. Ali é uma briga territorial, né? Não é uma briga religiosa. Até porque por muito tempo viveram muito bem e obrigado, ali dividindo, compartilhando religiões. E, ó, uma coisa mais absurda também. Entre as religiões, no mundo, a que mais aproxima o judaísmo é o islamismo. Então, não é também por conta disso, porque nessa região também tem cristãos, também tem pessoas de outras religiões. Não seria uma briga tão grande assim religiosa, porque eles compactuam muitas coisas. Eles, inclusive, assim, se tu vai ver, o cristão não come como o judeu, mas o muçulmano come. O cristão não tem tanto rigor assim com determinadas coisas que estão no Antigo Testamento. O Islão ele já tem um rigor que é mais próximo ao dos judeus. Então, ali o conflito, a religião é de menos. A religião é a última coisa. Claro que as pessoas adoram colocar a religião no meio, porque, claro, a gente tem um Estado que foi um Estado feito religiosamente, né? O Estado de Israel foi um Estado feito por judeus para judeus. Mas a gente não. E antes existiam ali a maioria muçulmana. E aí a gente acaba associando a religião, mas não é religioso. Cara, e falando nisso, né, a gente sabe que tem aquela coisa de, minha religião é verdadeira, a sua é falsa, né? E daí eu queria perguntar para você, como que a gente poderia saber qual é a religião que mais se aproxima da, das escrituras originais de como se deve viver, de como se deve viver, sabe? Como que a gente sabe o que é a religião mais verdadeira que tem, sabe? Como que a gente poderia saber disso? Como que a gente poderia, sei lá, ter alguma ideia de como era viver antigamente, de como é as verdadeiras, de como foi escrito pela Bíblia e tal. Como que a gente poderia saber disso? Você acha que hoje em dia a gente conseguiria saber disso, mesmo com a Bíblia e diversas coisas sendo alteradas com o tempo? Você acha que a gente conseguiria saber? Eu acho que a gente conseguiria saber tendo um aporte histórico, assim, tipo, não descartando a história do meio da jogada, porque eu acho que isso é um grande erro para quem estuda religião, só religião, né? Que é apagar. Tem uma grande briga assim, por que eu vou querer saber sobre o Jesus histórico se eu não quero saber o Jesus histórico? Eu quero saber o Jesus da Bíblia. Muito bem, beleza. Mas na minha opinião, é tipo negar um conhecimento que acompanha aquele conhecimento. Ele não é separado, uma coisa não, ela existe junto da outra. Então, tipo assim, se eu vou estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, pode ir, estuda a Bíblia, mas isso não quer dizer que em algum momento você não possa ler os textos apócrifos, que são textos que são escritos na mesma época ou até antes da Bíblia ser escrita, ou seja, são textos que vieram antes e alguns vieram na mesma época. Assim a gente consegue ter uma visão assim, mais ampla do quadro todo. E você lendo esses textos, você vai ter uma realidade maior à sua frente. Você consegue ver o que outras pessoas pensavam sobre a mesma coisa naquela época. E daí, assim, você consegue construir o teu pensamento crítico, consegue pensar melhor. E até vai ajudar, quando você lê a Bíblia, entender que, isso aqui está aqui por isso, porque naquela época eu consegui ter entender. Quando a gente pensa em Jesus para mim é muito louco, porque ele é a guerra de hoje. Porque ele é o judeu que nasce em território palestino, né? Que nasce contra
Roma completamente. Jesus foi muito levado em consideração suas ideias, muito porque ele ia contra o que era imposto, né, pelo Império. Então, a gente tem aqui um conjunto de elementos. A gente tem um Jesus que não sabia escrever, muito possivelmente. É um Jesus que nasce em um território que era agrícola e de pastoril. Então, a gente tem aqui um Jesus que tinha a ligação com a terra, que entendia muito de plantar. E como é que eu interpreto isso, Natasha? Mas, Natasha, como é que tu sabia que Jesus sabia muito sobre plantar? Bom, pega lá os textos bíblicos, então. Você vai ver todas as citações que Jesus ensina aos apóstolos, ele usa de parábolas, né? E ele usa de parábolas que são relacionadas ao quê? A plantações, ao pão. Ele vai usar de metáforas que são aquelas que ele sabia, aquilo que ele tinha vivido. Então, eu entendo Jesus também como um ser humano. A gente não pode afastar isso, sabe? Jesus, antes de tudo, era um ser humano. Ele veio, ainda que você acredite que ele era filho de Deus, na sua interpretação, ele, sendo filho de Deus, ele nasce de uma mulher, num parto, como todos nós, ele morre como todos nós. Espero, né? Não da mesma maneira, mas morre também. Há muitas coisas aí que nos fazem pensar. Mas o que você me perguntou, a religião mais pura. Não existe religião pura. Não existe puritanismo em religião. A religião é adaptação o tempo todo. A gente molda ela e ainda bem. Porque há um certo construir. Né? Há coisas que não cabem hoje em dia. Não cabem mais. E também tem uma coisa que é a necessidade e aquilo que o ser humano precisava questionar e entender. Todas as religiões, elas vão partir de um questionamento que é universal, que é de onde viemos e para onde nós vamos. Uhum. Esse é a origem. Todo o mito de origem de todas as religiões, ele vai tentar te explicar isso. Tentar te explicar qual foi a origem do mundo, da onde que o ser humano saiu e o que vai acontecer contigo depois da morte. Então, a gente vai pegar lá os textos sumérios, ainda feitos em textos cuneiformes, lá nas barrinhas de argila, a gente vai perceber que os anseios humanos, eles são os mesmos. Ainda que tenham passado séculos e séculos e milênios, ainda assim, os anseios são os mesmos. Inclusive, os questionamentos humanos, eles não mudaram muito. Se a gente vai olhar até os feitiços sumérios, eles são próximos dos feitiços hoje. Tipo, é feitiço para amor, é feitiço para saúde, é feitiço para tirar inveja. São as mesmas coisas, entendeu? Aqui a busca, ela não muda tanto assim. Então, eu acho que depende muito da cultura que a gente está falando, né? Porque a própria cultura, a língua, vai moldar a religião. Então, cada lugar tem a sua religiosidade, cada lugar vai adaptar ela de uma maneira e vai praticar ela ali conforme o que tem. Isso. Então, não, pode falar. Não, a religião certa é a religião que dá certo pra gente. Eu acho isso, sabe? Uhum. Cara, e é incrível como feitiço de amor, feitiço para ficar eterno, é basicamente as mesmas respostas que a gente tem hoje em dia batem as respostas de antigamente, que é tudo falcatrua, tá ligado? É basicamente isso. Porque não tem feitiço para amor. É muito complicado, você nunca vai conseguir. Até porque pessoas são pessoas, nunca vai conquistar a pessoa de um mesmo modo. Feitiço para morte, sei lá. Os cientistas querem botar aquela coisa de vamos fazer uma réplica do seu cérebro, só que aí você não vai ser imortal. Seu cérebro que vai ser imortal, não você. Isso é uma merda. E, cara, é que eu acordei aqui porque eu já ia começar a viajar, então eu acordei um pouquinho aqui. Cara, e a gente sabe que todas as pessoas que fazem perguntas, né? Você é uma pessoa que pergunta pra caralho, então a gente sabe que sempre tem aquela hora onde você fala assim, caralho, eu vou fazer aquela pergunta que a pessoa nunca ouviu na vida dela. Aquela pergunta extremamente foda
que vai fazer a pessoa ficar pensando, sei lá, por 1 milhão de anos, sabe? Que o padre vai pensar e vai desistir de ser padre. Então, é tipo isso. E daí, eu queria te perguntar, qual foi, assim, a pergunta onde você pensa, cara, essa foi a pergunta mais ousada que eu já fiz para alguém. E, sei lá, eu acho que, ao mesmo tempo que foi ousada, eu acho que eu não faria mais, por ser meio merda também, que eu acho que eu fui um pouquinho desrespeitoso, tá ligado? É que sempre tem isso, né? Sempre tem aquelas paradas que você fala, mano, eu vou tocar, sei lá, na coisa mais sensível que eu posso, mas daí você não percebe que você acaba sendo um pouquinho desrespeitoso, tá ligado? Então, qual que foi a pergunta, assim, que você fala, mano, essa foi a pergunta mais sensível e a mais ousada que eu já cheguei a fazer? Nossa, tô tentando pensar. Teve uma coisa engraçada, mas não é a pergunta. A pergunta eu acho que eu vou falar outra. Mas teve uma coisa engraçada. Eu tava numa época que eu tava ouvindo muito Raul Seixas. E daí, aí tem a frase, aquela clássica que também é da Telema, faz o que tu queres, fazer tudo da lei. E aí eu usava essa frase, assim, né? Faz o que tu queres, fazer tudo da lei. Quando alguém me perguntava, posso fazer isso? Eu dizia, faz o que tu queres, fazer tudo da lei. E aí eu fui entrevistar um pastor da igreja batista, e ele era muito, assim, muito certinho, sabe? Assim. E aí ele era brasileiro, pro meu azar, porque se ele fosse português, talvez ele não conhecesse Raul Seixas. Mas aí eu fui lá, e eu não sei o que ele me perguntou, e daí eu respondi para ele, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E aí ele ficou me olhando com uma cara de pavor, assim, apavorado, sabe? Tipo, mó climão, né, no negócio. E aí eu me dei conta, tipo, aí eu, daí eu brinquei, porque eu tava ouvindo o Raul. Tipo, inventei uma desculpa na hora para não ficar um climão. Mas essa foi uma que, tipo, foi o primeiro momento que eu pensei, puta, sabe? Ah, Ratei. Outra vez também que eu fui, primeira vez que um sheik me convidou para almoçar. Daí eu tinha ido lá encontrar ele, fui almoçar, e quando eu saí, foi coisa de brasileiro, né? A gente abraça, a gente tem essa coisa de se despedir. E eu fui em direção dele para dar um abraço, assim. E aí, quando eu fui dar um abraço, ele esticou a mão e eu apertei a mão dele. Só que o próprio ato de eu esticar a mão e apertar a mão dele já é um desrespeito em si. sério? Sério, porque né, para os mais conservadores do Islã, a mulher não pode encostar, né, no outro homem, assim, é uma coisa desrespeitosa. Então eu vi que também criou uma coisa ali que, sabe, basta, eu não devia ter feito isso. Foram vezes que eu senti que eu aprendi, sabe? Tipo, eu pedi desculpa na hora e nunca mais eu fiz. Tipo, nunca mais na minha vida que eu encontrei um sheik, eu cumprimentei. Mas aquilo ali foi um aprendizado muito grande para mim, porque me colocou numa situação constrangedora de eu sentir. Mas eu constrangei os outros, uma vez que eu acho que eu mais acabo constrangendo as pessoas, por incrível que pareça, quando eu pergunto para elas se elas acreditam naquilo. Cara, isso é uma ótima pergunta, mas por que você acha que as pessoas ficam constrangidas? Será que é porque elas ficam, tipo, pô, ela tá questionando a minha fé? Será que seria, tipo, basicamente isso? Ou tem alguma outra? Não. Eu acho que elas têm na cabeça delas que aquilo ali já é certo. Que na Ah, cabeça delas é óbvio que elas acreditam, elas nem se questionam se elas acreditam ou não. Já é algo concebido, assim, sabe? É inquestionável. Tipo, se ela acredita ou não. E aí, quando você pergunta, tá, mas você acredita. Porque quando eu pergunto se elas acreditam, muitas vezes eu não pergunto, tá, você acredita em Deus? Eu, às sim, se elas... vezes, pergunto, acredita nisso, em tal coisa? Tipo, você acredita na vida após a morte, por exemplo? Sim. E aí a pessoa para pensar aquilo que ela acredita. Parece que dá um momento de tipo, será que eu acredito mesmo nisso? O próprio acreditar em Deus, né? Você acredita em Deus? Às vezes as pessoas param para pensar quando tu pergunta isso para elas, tipo, cara, será que eu acredito mesmo em Deus? Eu falo que acredito, mas será que eu acredito? Tipo assim, dá um tilt. Eu entendo. Sempre que me perguntam, Lourenço, você acredita em Deus? Cara, eu dou a mesma resposta que eu dou pra mim mesmo. Eu falo, cara, eu não sei, eu não faço ideia. Porque, assim, ninguém até agora veio pra mim e falou, pô, Lorenzo, então, cara, Deus, ele, isso, sabe? Como se fosse realmente provas, sabe?
provas concretas, porque, pô, ele é o quê? Ele é um ser invisível que você não consegue ver, sabe? Então ninguém agora me falou, pô, mano, isso daí. Ok, mas ninguém até agora também me provou que ele não existe, entende? Então, eu não faço ideia. Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Cara, porque assim, eu não li a Bíblia, eu não vou em igreja, então eu fico pensando, mano, por que a minha opinião importa, tá ligado? É muito bom. Nunca fui a Bíblia, não faço as coisas que estão na Bíblia, então por que alguém se importa se eu acredito ou não? Sabe? Não me importa. Para mim, se eu apenas fazer as coisas boas e fazer o melhor que eu posso, é isso. Tamo junto. Deus ajuda. Sabe? E é isso. E eu acredito nisso. E, cara, e aliás, mano, é, você, assim, você foi para Portugal quando você já é daí ou você já morava aqui no Brasil? E você foi para Portugal porque aí facilitaria muito para você a ir para outros países fazer as pesquisas ou você foi lá? Eu fui por outras razões mesmo. Não, eu vim para cá porque tinha um curso que eu queria muito fazer. Primeiro, eu cheguei para fazer esse curso, que era um curso de esoterismo ocidental. E aí era um curso de que eu já namorava ele no Brasil, assim, eu queria muito fazer ele, e ele era um curso mais longo, era tipo uma pós-graduação para nós em esoterismo ocidental. Então eu pensei, vou fazer esse primeiro, que era algo que eu já sabia mais, assim, os assuntos, para poder ver o que eu vou fazer depois, futuramente. Só que eu cheguei aqui e o curso não abriu. E daí, Portugal é um país que naquela época, eu tô aqui há 5 anos, ele não ainda não funciona muito assim, mas naquela época era pior. As coisas não aconteciam por e-mail, não adiantava ligar, não adiantava e-mail. Tem uma coisa que a gente que é brasileiro, a gente é assim, ó, se você tem que fazer uma coisa para o dia 30, o brasileiro ele vai se organizar e no dia 27, 28 já vai estar tá prontinho, ou no mínimo assim, sabe? As coisas vão estar tá organizadas. De Portugal já tem um tempo diferente. Eles, tipo, se chegar no dia 29 e não abrir o curso, tá tudo bem. Tipo, vai abrir no próximo semestre. Se não abrir no próximo semestre, vai ter ano que vem. Tipo, eles não estão meio que preocupados com nada. A impressão é que dá, sabe? E aí, eu cheguei aqui, o curso não abriu. E eu fiquei durante um ano no Brasil, tipo, em contato com eles me dizendo que abrir. E daí, cheguei aqui, não abriu. E aí eu pensei, putz, já tô aqui em Portugal, vendi tudo no Brasil, tipo, já vim pra cá, vim eu, trouxe minha filha, mano, o que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se já tô nessa situação, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu fui pesquisar e descobri daí que aqui tinha o mestrado em ciência das religiões. E daí eu não queria fazer um mestrado, porque eu não queria ir para a carreira acadêmica, eu estava num momento assim, tipo, ainda vendo o que eu ia fazer da minha vida, mas no fim eu entrei na academia e aí eu lembrei de como era bom determinadas coisas na academia e eu acho que eu também tinha muita dificuldade em gostar de estar na academia porque eu estava estudando uma coisa que eu não gostava mais, que era nutrição, então era essa lembrança que eu tinha. Quando eu mudei de área, nossa, daí ali eu me encontrei, aí eu decidi ficar. Ah, mano, que da hora. E, cara, e como que você ganha dinheiro com ciência das religiões? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que ganham dinheiro fazendo pesquisas e coisas assim, elas são sempre financiadas por algum grupo, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, eu não acredito que religiões te pagariam para pesquisar outras religiões ou pesquisar sobre elas mesmas. Então, como que funciona? Para onde você vai? Para receber esse tipo de financiamento para as pesquisas? Como que vai? Como que funciona esse tipo de coisa? Na minha experiência, tu tem que ser um pouco dinâmico, assim, sabe, para conseguir ganhar dinheiro nessas áreas. Porque realmente não é fácil, não vai ter um concurso lá dizendo concurso aqui para antropólogo da religião. Não, não vai ter. Muito difícil, a não ser que seja dentro da academia, que é onde eu me Sim. mantenho até hoje. Mas quando eu estava ainda no mestrado de Ciência das Religiões, eu trabalhei para uma câmara, que é tipo uma prefeitura aqui em Portugal. E aí, essa câmara, eles tinham uma
uma população que é extremamente multicultural e multirreligiosa. É um dos pontos no mundo com maior diversidade cultural e religiosa. Porque tem gente que vem de todo mundo para esse lugar, é um lugar mais periférico, então é um lugar que as pessoas muito chegam e ficam, assim, quando logo que chegam em Portugal. E ali era um lugar pacífico, assim, as religiões não brigavam entre si. Então, eles queriam entender a dinâmica, sabe, da religiosa do lugar, até para poder saber as necessidades da própria população. E aí, eles nos contrataram para fazer esse mapeamento, porque eles nem sabiam quantas religiões, quantos espaços religiosos tinham no próprio município. Então, a gente fez esse mapeamento e foi muito bacana, porque a gente conseguiu aproximar a Câmara dos líderes religiosos, para que eles pudessem também saber o que cada um queria, qual eram as dificuldades, o que poderia ajudar e auxiliar ali dentro daquele espaço. E depois teve um outro movimento que foi muito bacana também, que foi entre os líderes. Né? Religiões que nunca tinham se conversado na vida, a gente conseguiu fazer eles conversarem e perceberem que tinham problemas que eles partilhavam entre si, sabe? E que não eram problemas geralmente entre eles ou entre as comunidades. Eram problemas tipo, nosso espaço é muito pequeno, a gente precisava de um espaço maior. A gente recebe muita ajuda de pessoas para dar para pessoas carentes, mas a gente não tem onde guardar esse monte de roupa, esse monte de alimento. Acaba às vezes tendo que distribuir para as pessoas, mas a gente queria poder ajudar pessoas que necessitam. Então, teve foi muito legal, assim, porque realmente conseguiu ter uma amplitude maior deles mesmos sobre eles, porque depois a gente fez a pesquisa e a gente ofereceu para que eles pudessem ler a pesquisa. E aí eles entenderam sobre a comunidade deles também. Tipo, alguns ficavam chocados, nossa, a gente tem muito mais mulher na nossa comunidade do que homem. Nossa, olha aqui, a gente tem que... Sabe, começaram a ver coisas da própria comunidade que eles também não sabiam. Então, foi uma troca muito legal. E agora, eu faço parte de um projeto que é sul-europeu. Então, quer dizer, existem projetos que a própria Europa abre com verba, que aí você tem que criar um projeto que faça parte das buscas da Europa naquele momento, né? E aí você se candidata, claro, né? Tem que ser selecionado, tem que ter aquele tempo de criar o projeto, mas em cada projeto você consegue, dependendo do projeto, mais pessoas trabalharem. Então, esse meu projeto que hoje eu trabalho, ele deve ter, sei lá, umas 9 pessoas que trabalham nele, e cada uma delas faz uma pesquisa diferente. Pô, mano, cara, mas esse projeto aí, ele já existe há quanto tempo? Não faz um ano, o projeto que eu tô. Caralho, mano, então é bem recente mesmo. E na Europa inteira tem esses projetos, assim, é fácil achar esses projetos, primeiramente? Ou é complicado para quem trabalha com isso? Não, não é. Ah, não vou te dizer que é fácil, que tá todo mundo empregado, não. Mas tu consegue assim, muito ir observar primeiro o que é o que mais está mais latente, entendeu? O que o Estado precisa mais naquele momento. Porque ele não vai te pagar um projeto que não tem interesse nenhum. Então, aí isso. E aqui nas escolas em Portugal, eles ainda têm aulas de religião, algumas escolas, né? Então, também é outro espaço que existe uma luta muito grande para que quem dê a aula nas escolas vão ser profissionais não religiosos, mas pessoas que estudem religião. Pô, mano, que da hora. Eu acredito que realmente deveria ter aula de religião em qualquer lugar, assim. Não em qualquer lugar, mas deveria ter, tipo assim, eles ensinarem um pouco sobre a estrutura religiosa de como funcionam as coisas e não definitivamente, vamos ficar rezando a aula inteira hoje. Não, não é isso. E, cara, aliás, já estamos chegando aqui a quase 1h30, né? Então eu vou te fazer duas últimas perguntas, 3 últimas perguntas, na verdade. Uma delas é qual foi a coisa, assim, você já pesquisou alguma coisa onde você pensou, cara, eu acho que não é muito bom eu ficar metida com isso daqui, não. Acho que não é muito bom eu ficar pesquisando sobre isso, porque, sei lá, os caras, normalmente, quando eu pergunto isso pra alguém, eles não são muito receptivos, tá ligado?
sei lá, receptivos que eu quero dizer é que eles ameaçam pessoas. Isso que não é muito receptivo que eu quero dizer. Já teve isso para você? Você já adentrou em algo que você considerou perigoso? Eu, particularmente, nunca tive problema. Já tive porta na cara, mas eu nunca fui ameaçada, nunca nada disso. Ainda bem. Porém, meus colegas que trabalharam comigo já. Então, eu acredito neles, com certeza. Eu não acho que nenhum deles iria mentir. E tiveram 2 que tiveram problemas com a mesma religião, que foi com a Igreja Universal do Reino de Deus. Para mim, eles são os mais duvidosos. São mais duvidosos por quê? Porque eles passaram, primeiro, pelo histórico da própria do Edir Macedo, de como que ele constrói o império dele. Eu acho tudo muito duvidoso, muito bizarro, muito estranho. Eu acho muito feio também a maneira que eles se inserem na política, que é outro drama, é outro problema. Porque a gente falou dos narcopentecostais, né? Mas quem estuda narcopentecostalismo hoje diz assim: os narcopentecostais não atuam da mesma forma na favela como antes, porque hoje eles estão na política. Então, quando a gente olha lá para Flor de Lis, por exemplo, a gente tem é o caso do narcopentecostalismo indo para a política. E deu no que deu. Então, assim, eu acho que essas religiões, elas são muito bagunçadas, elas são muito capitalistas. Eu acho que elas são, assim, com pouco fundamento, elas não são nada críticas, elas têm, elas objetivam as outras religiões como coisas ruins. Isso para mim é péssimo. Se você pega livros do Edir Macedo, que eu já me dei o trabalho de ler, para entender a mentalidade deles, tipo, você vai ver que, nossa, na concepção deles, aquilo que tem na Umbanda, no Candomblé, aquilo ali é o demônio, né? E as Sim. pessoas que vão lá, elas estão condenadas. E quando tu vê isso, assim, uma coisa é eu achar isso, eu acreditar. A outra é como eu utilizo disso na minha religião e afeto a do outro, sem respeito nenhum, sabe? Apontando, pô, tem tantas religiões no mundo, por que é essas que me incomodam, sabe? Tem muita, para mim é muito questionável, tem muito problema. A Igreja Universal do Reino de Deus, para mim, é assim, ó, ela carimba, sabe, o bingo, ela vai fazendo todos os checks daquilo que eu colocaria uma pulga atrás da orelha. Cara, mano, a outra pergunta é a que eu faço para todo mundo antes de acabar, que é quando você olha a sua vida inteira, né, de trás para fora, por exemplo, se Deus viesse aqui nesse exato momento e levasse sua alma para o céu, não estou dizendo que você morreu, mas é interpretação sua, né, afinal é uma história fictícia, e daí ele falasse assim, ó, então, Natasha, eu quero que você me fale o que você acha da sua vida desde o momento que você estava na barriga da sua mãe até esse exato microsegundo. O que você falaria? Qual seria a sua perspectiva? Eu falo para ele muito obrigada, né? Por ter nascido, por ter vivido até aqui, já é uma glória. Eu não sei, eu acho que eu teria tanta pergunta para Deus se ele estivesse na minha frente, imagina. Eu acho que eu perguntaria para ele aquilo, tudo que todo mundo perguntaria. Eu acho eu acho que eu teria mais perguntas do que respostas para Deus, essa é a verdade. Com toda certeza. E você também teria mais perguntas sobre a sua vida do que respostas. Né? Ah, mano, então beleza. Então a gente vai acabando por aqui. Natasha, eu adorei falar com você. Tu é uma pessoa incrível. Aliás, mano, eu já quero te convidar pra gente fazer uma live pra gente falar sobre o seu tempo lá naquela clínica, né? Que você trabalhou. Foi uma clínica e tudo mais, né? Ou foi um hospital? Foi uma clínica, né? É que era uma clínica, mas ela era dividida em 2 espaços. Aí o primeiro era de acolhimento quando a pessoa sai da droga, daí eles ficam ali num sistema quase penitencial mesmo, que é fechado e eles não podem sair, porque é para fazer que é os primeiros momentos mais difíceis, né? Aí depois eles vão para uma fazendinha. Iam, né? Agora eu não sei como é que tá. E aí nessa fazendinha, daí eles já conseguiam estar mais livres, né? Andavam em outros espaços, faziam outras coisas, era bem melhor. Ah, mano, que da hora. Daí eu vou querer conversar com você sobre esse tempo. Eu gravei um podcast dentro de um hospital psiquiátrico ano passado
que me convidaram pra ir lá, daí eu falei, me chamaram, né, pra ir lá e tal, daí eu falei, por que não, né, mano? Daí eu fiz amizade com o cara lá, que ele é ex-membro do PCC, e daí eu fiz amizade com ele. Eu acho incrível como eu consigo fazer amizade com esses caras, tipo, do nada, assim. E daí, mano, daí é isso. Tu é maravilhosa, mano, muito obrigado mesmo. Eu espero que tenha valido seu tempo, mano. Então, é isso. Muito obrigado por ter participado. Esse podcast vai estar disponível amanhã às 8 horas. Muito Tá, obrigado. eu que agradeço. Eu espero que eu que tenho que dizer, né? Espero que o meu tempo tenha sido útil para você. Mas depois você me manda o link, por favor, para mim também poder divulgar. Eu estou um pouco afastada das redes sociais porque eu não tenho conseguido dar conta do doutorado com as redes sociais, então eu era bem mais ativa. Mas eu já aceitei na minha vida, com muita psicóloga, que eu não tenho que dar conta de tudo. Então, eu, assim, hoje estou mais, né, minhas redes sociais era para mim muito importante mesmo, né, porque eu fazia um trabalho ali de diálogo interreligioso, explicando sobre religiões para as pessoas, ainda tenho muito carinho, mas eu ainda não consegui conciliar, espero que no próximo semestre eu consiga conciliar e retornar com mais conteúdo para as pessoas, mas tá muito difícil. É difícil conciliar. A gente sempre acha que vai ser fácil, mas depois de um tempo você fica, caralho, mas é muito chato isso. Meu Deus do céu. Então é isso, mano. Muito obrigado. E até a próxima. Tenha uma boa noite. Bom. Beijinho, bom domingo.